ser de luz, tudo bom com você? Então, nessa aula aqui a gente quer falar sobre você usar o seu poder interno. Então, quando a gente fala, né, esse é um curso que a proposta é o despertar para o amor e tem uma vertente da cura financeira. Ah, então eu vou sair rica desse curso? Não, ou sim, né? Vai saber o que está ali bloqueando. Mas o que é a intenção? É você ter essa capacidade de ir atrás, de buscar o que é seu e também de deixar com que ele venha até você. E para isso, para que esse movimento ele aconteça de uma forma saudável, né, que é eu que faço o movimento e não o externo que me movimenta de uma forma inconsciente, é importante a gente se fortalecer internamente. E esse se fortalecer vai ter muito que a gente falou no primeiro módulo, né, de não ser sugado pelas energias externas e de compreender quem você é. Então existem algumas formas, algumas técnicas, a gente vai começar a trabalhar aqui hoje, desse fortalecimento interior, mas é preciso falar sobre isso, né? O que está por trás desse fortalecer? O fortalecimento interno, ele vem de uma confiança de si e uma confiança na vida. Só que essa confiança na vida, é importante que ela venha de um lugar de verdade. Eu ia falar racionalização, mas não é isso, porque é muito comum confundirmos, né, racionalização com ser materialista, ou então acreditar que existe algo além e começar a acreditar em qualquer merda e acabar sendo iludido. Uma grande preocupação que eu tenho com relação a quem busca essa espiritualidade independente, quem estuda a lei da atração, é que muitas vezes vocês saem do pastor e do padre e caem no guru, né, no guru da internet. Isso é uma coisa que está muito comum, que acontece muito, porque a ferida, ela ainda não foi curada, a coragem de olhar para aquela ferida, ela realmente ainda não existe. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o que eu peço para você. Tenha coragem de olhar para a vida como ela é, de ter uma percepção real. Isso é uma das coisas que vai auxiliar nessa cura interna, nesse fortalecimento interior. Porque se eu não consigo ter coragem de olhar a minha realidade como ela realmente é, sem criar um drama, né? Esse que é um grande perigo. Porque quando a gente está muito na ferida, muito na dor, olhar a realidade como ela é pode ser algo muito desafiante. Os julgamentos mentais, eles não permitem você fazer isso, porque quando você está muito no desespero, o julgamento ele vai fazer com que você interprete a realidade de uma forma horrível. Então, acaba que você muitas vezes vai querer buscar uma visão extremamente positiva, que na realidade é só uma fuga desse negativo que a sua mente está criando. Um exemplo, eu fui ver umas fotos minhas de alguns anos e eu vi, nossa, eu tava bonita. Mas naquela época eu não tinha essa visão. A minha visão da realidade naquela época é de que a minha vida era uma coisa horrorosa, que eu era uma pessoa horrorosa. E tudo isso criava uma resistência em olhar a situação como era. Eu não era nem aquela pessoa horrorosa que eu via, mas também a minha vida não estava maravilhosa, simplesmente era ali. Então é o primeiro ponto que eu quero que você faça. Você vai olhar para a sua vida, observar o que está tendo ali, né? O que eu vejo na minha vida, o que eu vejo nessa situação. O que está acontecendo? Então tenha essa coragem de perceber. Você pode ir lá e me colocar no WhatsApp, tá? Vai lá e coloca para mim o que está acontecendo, que está te incomodando, e sem medo de ser julgada, sem medo de achar que eu vou falar que você está de mimimi, não. Só coloca o que está te incomodando, para que a gente possa criar uma outra interpretação, porque muitas vezes você olha para aquela situação e tá vendo de uma forma tão negativa, tão desesperadora, que você não consegue encarar. Ou você cai no desespero, ou você cai numa fantasia. Então é importante fazer isso. Vai lá no WhatsApp e fala pra mim o que tá acontecendo, qual que é o nome desse desespero, para que a gente comece a construir uma narrativa que vai te auxiliar nesse encaminhamento, né? Independente
de qual é a estratégia que você vai utilizar. Você vai procurar a psicoterapia, a psicanálise, alguma coisa, meditação, para te auxiliar nesse processo de compreender a situação como ela está agora. Então agora vamos para a prática, tá? Então fecha os olhos, respira. Agora eu vou fazer um exercício batendo aqui no ossinho da clavícula e você vai repetindo o que eu disser. Lembrando, a gente vai trabalhar agora com a parte negativa. Então, às vezes eu vou falar alguma coisa que é um pouco esquisita, mas apenas repita comigo. Eu me sinto ansiosa e preocupada, porque eu sinto que eu faço e minha vida não muda, nada acontece. É como se tivesse alguma coisa muito errada com a minha vida. É como se eu tivesse nascido para nunca ser alguém, para que as coisas para mim nunca dessem certo. Às vezes eu vejo pessoas que vieram do mesmo lugar que eu e que a vida delas estão fluindo e que as coisas acontecem e elas estão bem, estão em paz, e mesmo que não acontece, mesmo que elas não conquistem grandes coisas, elas estão em paz, elas têm humildade de aceitar as coisas como são e eu não. Eu tô sempre nesse sofrimento, não importa o que aconteça, eu tô sempre sofrendo e também nada acontece. Às vezes eu queria saber por que eu existo, por que eu tô aqui. Quando eu olho pra minha história e vejo que eu só faço merda, eu só faço coisa errada, tudo pra mim não dá certo, e aí me dá um desânimo com relação à vida. Eu não sei o que fazer. Eu simplesmente não sei, eu fico parada aqui, vendo a vida acontecer e não sei. Eu não sei porque eu olho pro meu passado e eu só fiz escolhas tão erradas, tão burras, que parece que nem compensa eu fazer uma nova escolha. E eu olho para o futuro e me dá um desespero tão grande porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu faço, eu me sinto tão incapaz, tão impotente, tão despreparada para agir, para fazer alguma mudança. Eu queria ser uma pessoa positiva, eu queria ter força, ter energia, mas eu não tenho. Tudo que eu tenho é esse desânimo, tudo que eu tenho é essa vontade de desistir, essa vontade de sumir. É isso que me desanima tanto. Muito bem, respira e observa o que vem até você. Se fez sentido, se não fez. Respira. Agora observa aquilo que você sente que te trava. Pode ser que seja uma pessoa, uma sensação, ou uma situação. Apenas fica observando isso. Porque geralmente essas energias que travam a gente, essa coisa, né, quando ela é externa ou ela é interna, pode ter uma comunicação. Algumas coisas podem estar envolvidas ali. Mas no momento eu quero apenas que você feche os olhos e observa. Como a gente está falando aqui sobre se fortalecer internamente, então é para você entender o que é essa energia, o que vem para você. Existe uma crença muito comum que é assim: nada do que eu faço funciona, né? Já ouviu falar? É uma crença que ela acontece, que ela vai se manifestando na vida das pessoas. Quando a pessoa ela não tem uma garra de iniciar, ela não vai se tornar muito consciente disso, porque ela vai sendo uma pessoa mais estagnada. Quando essa pessoa ela já tem uma tensão a fazer os movimentos, a assumir, muitas vezes ela vai se dar mais conta dessa crença, que é justamente essa fraqueza interna
que há nela, essa fraqueza interna que há em nós e que é preciso ser trabalhado. E como que a gente vai trabalhando isso? Nos bancando e nos conhecendo, nos percebendo. Por isso que é importante esse processo de olhar. A meditação é você estar consciente desse movimento que acontece e desse resgate das sensações. Então é isso, eu preciso que você agora vá lá no WhatsApp e coloque as suas percepções, como que foi esse exercício, para que assim a gente vai dando continuidade para o curso e para as próximas aulas, ok? Um beijo imenso e gratidão!